Outra vez aqui na feirinha, segunda vez aqui na feirinha, na Feira do Rolo aqui na cidade de Trindade. Vamos nesse momento aqui, para a honra e glória do santo nome do Senhor, apresentar a advertência do quarto anjo, agora no aspecto da primeira parte do Apocalipse 18, a denúncia, a advertência divina, a maior ameaça que o céu faz à terra, denunciando a Babilônia. E essa quarta mensagem dá força à terceira, que adverte o mundo sobre a besta, a imagem da besta. Então agora nós vamos dar esse testemunho aqui a um pessoal que está aqui na feira, pois Deus nos cinge dessa coragem, dessa disposição, negando a nós mesmos, nós se dispomos a tomar a cruz de Cristo e darmos essa mensagem a viva voz, sem medo de consequência, pois Deus mesmo é quem nós não, vivendo em nós, faz nós não ter medo de dar essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo. Na força pela chuva temporã, do derramamento do Espírito, em preparação para a hora do alto clamor, quando recebemos a chuva do seroide, do Espírito de Cristo, para nós darmos de maneira mais forte, de maneira mais poderosa essa mensagem. De acordo com o Apocalipse de João, capítulo 14, o juízo final já começou. Deus nos prepara para o último convite de misericórdia, a última mensagem, que no contexto da época do dilúvio, como Cristo disse que será, os nossos dias será como na época do dilúvio, poucos se posicionarão, mas esse pouco agora, diferentemente do dilúvio, será um número muito maior do que os que se posicionaram na época do dilúvio. Pois o mundo se dividirá em duas classes. Uma grande classe vai aceitar o sinal da besta, do Apocalipse 13, que é a guarda do domingo. E a menor classe dos tementes filhos de Deus, os remanescentes, que atenderão o alto clamor de Apocalipse 18:4, saia dela, povo meu, vão receber o selo do Deus vivo, que é a guarda do verdadeiro sábado. Enquanto que os que adoram a besta receberão o selo da besta, o falso sábado, que é a guarda do primeiro dia da semana. Mas a advertência que o céu dá é que os que adorarem a besta e a sua imagem e receber o sinal, que é a guarda do domingo, na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da cólera de Deus, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. E será atormentado com fogo e enxofre. Essa é a ameaça que Deus faz, porque Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ou seja, as pessoas, Ele mesmo diz em Ezequiel 18:4, eis que todas as pessoas são minhas, tanto a pessoa do Pai como a pessoa do Filho é minha, e a pessoa que pecar, essa morrerá. Mas aí é o pecado do orgulho, é o pecado de desatender a forte mensagem do terceiro anjo e do quarto anjo. Se desatender, então está pisando o sangue que foi derramado para a reconciliação com Deus, o sangue de Cristo. Portanto, os que de forma indiferente, de forma covarde contra a verdade, agir dessa maneira, vai sofrer consequências, pois Cristo sofreu a morte em lugar dos que se arrependem. Sofreu a morte eterna, porém os que não se arrependem do pecado, que 1 João 3,4 diz que é a transição da lei de Deus, os que não se arrependem do pecado, eles próprios sofrerão a consequência final do pecado, que é a segunda morte. E também as 7 pragas do Apocalipse 16. Mas todos os que verdadeiramente se arrepender do pecado e que pela fé clamarem o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna.
e ao mesmo tempo, até mesmo ao tempo da angústia de Jacó, conforme está lá em Jeremias 35 em diante. Ainda assim, os servos de Deus estarão a procurar fazer justiça, pois quando encerraram o período da misericórdia, quando encerrar o período da misericórdia de Deus, então Cristo fará a solene declaração que está lá em Apocalipse 2:11. Continue o injusto na prática da injustiça e o sujo sujando-se mais ainda. E o justo na prática da justiça e o santo santificando-se mais ainda. Então, estamos vivendo um período em que a falsa liberdade religiosa, que é o decreto dominical, já saiu nos Estados Unidos, essa falsa liberdade religiosa, já para implantar o domingo nas escolas, obrigatório. E dizendo que é ensinar a lei de Deus. Mas a lei de Deus não manda guardar o domingo. A lei de Deus manda guardar o sábado, do selo do Deus vivo. Pois ele mesmo diz em Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12: também lhes deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós. Ao passo que o domingo, o falso sábado, é o sinal da besta, do Apocalipse 13, que é o sistema papal. E também o sinal da imagem da besta, que são os protestantes apostatados, ou seja, todas as igrejas. Por isso que Deus dirá para os seus filhos que estão dentro das Babilônia, que são as igrejas, todas, conforme Isaías 4:1, quando diz 7, são todas. Por isso que Deus vai dar, pelo poder do seu Espírito, o convite: saia dela, povo meu. Então a igreja de Deus vai compor agora no último dia o remanescente que atenderá o chamado de Deus para saírem das igrejas, as quais viraram morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Todas as nações têm bebido do vinho. No caso, na profecia, vinho representa doutrinas falsas, doutrina da imortalidade da alma, doutrina da guarda do domingo, doutrina adoração aos santos, doutrinas de outros mediadores, sendo que a Escritura diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Portanto, por isso que Deus diz para seu povo sincero: saia dela, povo meu. E então Cristo tirará para fora das Babilônias, das igrejas, todos os seus sinceros que atenderão ao seu chamado. E que não, a profecia diz que não deixarão que os seus senhores, ou seja, os líderes dessas igrejas, os impeçam. Porque Deus mesmo é quem os tirará de lá de dentro. Deus mesmo é quem os libertará. E então as escolas, botando a falsa liberdade, colocando os ensinos nos Estados Unidos da lei do catecismo, estão aí a promover a abominação da desolação. Estão a promover. E isso se repercutirá no mundo inteiro, porque o mundo inteiro também vai, infelizmente, a maioria vai, da maioria da classe dos adoradores da besta vão rejeitarem a lei de Deus, aceitando o selo da besta, que é a guarda do domingo. Porém, Deus nos constitui como atalaia, conforme está lá em Ezequiel, para nós dar esse aviso, para que o sangue de ninguém caia em nossas costas. E aquele que, porém, se arrepender, que der ouvido ao chamado de Deus por meio da profecia do Apocalipse de Daniel, então receberão grande recompensa, porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo aqueles que aceitarem praticar as obras de Cristo. Porém, o erro do judeu foi rejeitar Cristo como Messias. Porém, o erro das igrejas é rejeitar as obras de Cristo, que são constituídas, que são baseadas no fundamento da sua justiça, que é a sua lei, fundamento da justiça de Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos vivendo agora o período que o exame do Tribunal Celestial se procede agora em relação a nós, os vivos. E seremos, como diz Tiago, julgados pela lei de Deus. De sorte que os que se colocarem do lado de Deus estarão temendo a Ele e tendo fé em Cristo, como diz lá em Apocalipse 14:12. Eis a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porém, os que adorarem a besta, o sistema papal, e a imagem da besta, os protestantes apostatados, estarão em rebelião de mão levantada contra o Criador. E então, como Deus executou justiça e juízo contra os antediluvianos, quando eles fizeram vista grossa às advertências de Noé, também agora no último dia, os que fizerem vista grossa à advertência do terceiro anjo, de quarto anjo,
então sofrerão as 7 pragas do Apocalipse 16. Sofrerão o juízo de Deus. Sofrerão a consequência da obra estranha do Senhor, porque o Senhor se reunirá como no Monte de Perazim para realizar a sua obra estranha. Por que é estranha? Porque Deus é Deus de amor. É estranho para Ele. Ele não aflige nem entristece de bom grado. E o desejo dele é que todos os homens sejam salvos, diz Pedro. Porém, os que não derem ouvido ao chamado de misericórdia, o último convite de misericórdia, infelizmente sofrerão as consequências da transgressão da santa lei de Deus. Portanto, estamos aqui para nós darmos o aviso. E logo, logo virá o juízo executivo de Deus das pragas. Porém, agora o juízo se procede em atitude de misericórdia, ainda com mistura de misericórdia, chamando os pecadores ao arrependimento. Porém, se faz necessário que, para que Deus nos salve, nós desempenhamos o nosso lado humano na experiência de salvação. O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. A quem quiser, vem a quem quiser e receba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 14. Ou 22, 17, né? Portanto, esta é a mensagem que dessa advertência que nós estamos dando aqui para vocês aqui nesse dia, nessa manhã aqui, na feira de Trindade, Pernambuco. Amém. Portanto, meu irmão, é um privilégio, é uma honra que nós nem nos sentimos dignos de podermos ter o privilégio de darmos essa mensagem que Deus nos usa para nós dar. Essa mensagem se avolumará num alto clamor na hora quando for imposto o sinal da besta de forma obrigatória. Por enquanto está no aspecto de treinamento. Por isso que a mensagem do quarto anjo agora é no aspecto de denunciar. Caiu a grande Babilônia. Mas logo, logo virá no aspecto da ordem, saia dela, povo meu. Rapaz, o rapaz desse alicate, ele tá aí saindo por aí. Não é meu não, viu? Mais uma mensagem aqui no Facebook para o canal Enoque Castro no Facebook e no YouTube.